Pois bem, e o Flávio explicou aquele pedaço que faltava explicar, né? A história de que a produtora do filme diz que não recebeu nenhum dinheiro do Vorcaro e havia a conversa do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro indicando que haviam sido feitos pagamentos, aquilo ali. O que aconteceu foi o seguinte, o advogado do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos abriu um fundo para investir nesse filme do Dark Horse, e várias empresas e pessoas investiram nesse fundo, inclusive o Vorcaro, né? Esse fundo é que contratou a empresa que fez o filme Dark Horse. Então, a produtora tem razão ao dizer que não houve nenhuma participação do Vorcaro no filme, não há nenhum centavo do Vorcaro no filme, e isso explica por que o Flávio Bolsonaro entrou em contato com o Vorcaro pedindo cadê os pagamentos e coisa e tal, o contrato que você falou que ia ajudar, porque ele era um dos investidores, queria botar dinheiro, queria aportar dinheiro nesse fundo para o financiamento do filme Dark Horse, né? Explicou muito bem isso. E eu gostei muito da postura dele no Globo News, né? Ele foi para uma banca de entrevistadores aqui, ó, uma banca de jornalistas, todos esquerdistas aqui da Globo News, entrevistando o cara, e ele respondeu tudo, deixou tudo claro, não fugiu de nada. Inclusive, em determinado momento, deu um checkmate lá na Globo com a relação do Will Bank e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque ficou parecendo... Me lembrou o Bolsonaro no debate dele com o William Bonner e a Fátima Bernardes em 2018. Vocês lembram? Quando a Fátima Bernardes perguntou para o Bolsonaro, não porque as mulheres recebem menos e não sei o que lá, e não sei... E o Bolsonaro, e você recebe menos que o William Bonner? E perguntou também sobre questão de CLT. O pessoal recebe CLT aqui na Globo? Não, ninguém recebe CLT, todo mundo PJ na Globo, né? Enfim, ficou um checkmate lembrando o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem potencial, cara, tem potencial de Bolsonaro aí, cara. E além disso, a gente vai falar sobre dois pontos importantes aqui. Primeiro, que o Intercept admite que não há prova do pagamento do valor para o filme do Bolsonaro, ou seja, aquele valor que eles falaram de 134 milhões e que já teria pago 64 milhões, não há prova de que isso tenha efetivamente sido pago, tá? Apenas conversas que indicariam que teria sido paga a coisa, né? E além disso, parece que uma ala do STF está muito satisfeita com esse escândalo, achando que isso aliviou o problema para eles aí, que estava todo mundo preocupado com o STF, agora achando que aliviaram um pouco o problema para o STF. Eu discordo, tá? Eu vou explicar para vocês. Mas tem um outro ponto nisso daqui. Isso daqui faz a gente pensar se não foi o STF que está por trás disso daí, se não foi essa banda podre do STF que está por trás disso daí, tá? O Vorcaro está priorizando uma negociação com a PGR. O que será que foi a condição da PGR para fazer essa negociação com o Vorcaro, né? Vamos falar sobre esses assuntos. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por golpista, fascista, taxista, artista, Brasil Gedon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Tem um ponto ainda em aberto dessa explicação do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro sobre a questão do filme. O fato de que o Flávio Bolsonaro deu a entender que sim, o Vorcaro iria investir no filme e chegou a pagar uma parte de investimentos para o filme, mas em determinado momento parou de ajudar o filme, né? E por isso que ele entrou em contato com o Vorcaro, estaria cobrando essas parcelas atrasadas lá do filme, lá do Dark Horse. E, ao mesmo tempo, a gente teve a declaração da produtora Go Up Entertainment, que é a produtora que fez o filme Dark Horse, dizendo que não recebeu nenhum centavo do Vorcaro, né? E eu já expliquei para vocês que o caso da produtora pode ser explicado, né, a importância que eles dão a dizer que não receberam dinheiro do Vorcaro é devido ao fato de que o Vorcaro é falido, faliu no Brasil e faliu nos Estados Unidos. Isso significa que tem um monte de gente aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos que o Vorcaro está devendo dinheiro para essas pessoas e não vai pagar tão cedo. E essas pessoas costumam correr atrás de qualquer investimento, qualquer dinheiro que o Vorcaro tenha colocado em qualquer lugar, eles vão atrás para tentar reaver esse dinheiro. Eles querem pegar o dinheiro deles de volta. Eu também faria a mesma coisa, né? É justo, né? Então a Go Up teve essa preocupação de avisar que, olha, a gente não recebeu nada do Vorcaro, não. O problema é essa versão contradiz o que disse o Flávio, né? E aí o Flávio Bolsonaro explicou que foi o seguinte, ele explicou que ele não tem detalhes sobre o arranjo todo que foi feito, mas que basicamente foi criado um fundo lá nos Estados Unidos para financiar o filme do Dark Horse, o filme do Bolsonaro. Esse fundo que foi criado lá nos Estados Unidos foi quem contratou a Go Up Entertainment, ou seja, que pagou de fato a produtora do filme, portanto a produtora não recebeu nenhum centavo do Vorcaro, recebeu deste fundo. Agora, quem aportava dinheiro nesse fundo? Aí tinha várias pessoas que aportavam dinheiro nesses fundos, uma dessas pessoas foi justamente o Vorcaro, né?
E aqui, ó, o senador negou, porém, que recursos tenham beneficiado o irmão. Então disse que esse fundo foi criado pelo advogado do irmão Eduardo lá nos Estados Unidos, mas que não era para o Eduardo, era para o filme. Esse dinheiro foi todo para o filme desse fundo que foi criado lá nos Estados Unidos. Mas isso explica a inconsistência que tinha sido criada. Ou seja, de fato, o Vorcaro aportou dinheiro, mas através de um fundo, né? Então, perfeito, excelente. Achei muito positiva a postura do Eduardo Bolsonaro de se colocar numa entrevista na Globo News, responder a todas as perguntas, sem se esconder de nada, sem evitar nada. Isso é o que fazem as pessoas inocentes. Se colocam à disposição para esclarecer o problema, não esperam a coisa acontecer, né? A gente tem que considerar que o Flávio talvez tenha demorado demais a abrir o jogo sobre esse caso do financiamento do filme. Ele poderia ter explicado isso antes, né, para evitar desse constrangimento todo. Mas antes disso, agora ele foi lá e explicou tudo, e eu acho que ele se saiu muito bem nessa entrevista, e eu vou tocar aqui um trechinho para vocês que eu achei sensacional, achei bacana pra caramba. Olha só esse trechinho aqui. Aqui, ó, olha só, esse trechinho aqui, a entrevista foi longa, tá? Mais de 5 minutos, o pessoal fazendo um monte de pergunta para ele. Olha só esse trecho sensacional aqui. Só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé, como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse? Encurralou as jornalistas da Globo. Aí a jornalista falou assim, não, mas o caso do Vorcaro com a Globo foi patrocínio e não sei o que lá, que ele patrocinou e não sei o que. Mas basicamente o que ele fez no filme do Bolsonaro foi também patrocínio, não teve outro nome para isso, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, Cláudio Dantas lembra dessa notícia. Essa notícia é antiga, tá aqui, ó, 29 de dezembro de 2025. Banco Digital do Master investe 160 milhões em patrocínio na Globo. Então, olha só que coisa, né? Investiu na Globo esse negócio. Isso aqui em dezembro de 2025. Estava investindo ainda na Globo, o Banco Will, né? E sim, investiu muito dinheiro. E não tem nada de errado, como eu falei. Lembra, isso é muito importante frisar essa diferença, né? A gente sabia que o Vorcaro tinha um banco que estava quebrando em 2025. Todo mundo sabia. A Globo sabia, o Flávio sabia, todo mundo sabia que o Vorcaro estava quebrando em 2025. Mas um banco quebrar é uma coisa triste, mas não é crime, não é uma tragédia. Foi só depois da prisão dele, no dia 17 de novembro, que a gente ficou sabendo que havia uma investigação criminal por gestão fraudulenta. Até então, era gestão temerária. O cara fez uma gestão ali, né, mal feita, né, geriu de forma errada o banco, né, também é um problema, tá? Mas, enfim, não indica uma intenção criminosa. No dia 18 de novembro de 2025, ali você ficou sabendo que não foi mais do que meramente uma gestão mal feita ali. Foi fraude, o Vorcaro estava escondendo o documento, falsificando o documento, aí é outra coisa. O Globo estava aceitando pagamento também, estava aceitando patrocínio também. Que diferença faz, né? O Flávio, mais uma vez, conseguiu responder muito bem, lembrou o Jair Bolsonaro na entrevista dele lá em 2018, né? Gostei muito disso. O Adriano Soares da Costa fala aqui, o paredão da Globo News com a competente jornalista Malu Gaspar foi uma dura sabatina e atropelo para o Flávio Bolsonaro. Não sou professor de jornalismo, mas não eram perguntas sobre fatos, mas pressão para confirmar uma tese. Mas hoje é assim que funciona. Quem topou encarar, quem cai. O Flávio fez isso. E esclareceu o ponto que faltava esclarecer, como eu disse, que era a questão de como é que ele está dizendo que, né, deu a entender que o dinheiro tinha ido para lá, e no final das contas, a produtora disse que não recebeu nada do Vorcaro. Está explicado, foi o fundo que o Eduardo Bolsonaro criou para o filme lá, né? Agora, outra coisa que chama atenção nessa história, que a gente já tinha apontado aqui, é que o Intercept admite não ter provas do pagamento do valor para o filme do Bolsonaro, tá? O Intercept diz que a prova que eles têm... Veja, o Intercept diz que foi pedido 24 milhões. Isso, ok, o Flávio pediu dinheiro, pediu. Recebeu alguma coisa? Segundo o Intercept, 10 milhões teriam sido pagos. Mas segundo o Intercept, eles têm a confirmação disso por palavras. Pessoas falando, isso não é a mesma coisa. Pessoas falam besteira, pessoas mentem o tempo todo. A gente não viu essas palavras, eles não botaram quais foram os diálogos que eles pegaram essa informação. Aliás, é muito engraçado eles terem colocado o valor de 134 milhões, porque ficou parecendo que eles queriam exatamente um valor acima do valor da Viviane Bárcia de Moraes. Não deu essa impressão?
olha só, no final das contas, o assunto já morreu, já não tem mais ninguém caindo nessa lorota, tá tudo explicado aqui do caso do Bolsonaro, e eu não sei não, tá? Eu acho que vai voltar a pressão sobre a STF, eu espero que volte.